deixa, vai até o fim. Se puder virar, não precisa porque evangelho, né? Se puder agora esquentar lá na panela, eu agradeço. Boa noite, Ângela. Tudo bem? Ok. Tudo bem? Marquinhos, olá. Estamos no ar, né? A Ângela está dizendo aqui. Oi, você está no ar. Então, estamos todos no ar. Muito obrigada pela presença. Obrigada pela oportunidade. E nós sempre iniciamos as nossas reflexões falando a respeito das nossas tarefas, que permanecem, tá, gente? Então é só, por favor, entrar em contato com os administradores da nossa casa espírita e para poderem continuar a colaborar conosco na realização das nossas tarefas, tá bom? As doações de cesta básica, aqueles associados, né? Tá tudo funcionando, tá? É só mesmo uma questão de vocês entrarem em contato conosco, ok? A nossa casa mudou, a nossa casa física, agora está na Avenida da Saudade, número 104, se bem me lembro. Se não for 104, alguém vai me dar aí um cutucão via chat, ok? Então vamos, assim, com muita serenidade, com muita alegria em nossos corações, porque felizmente nós temos aí esse mecanismo valioso que é a internet, que nos dá essa possibilidade de nos reunirmos para estudarmos, refletirmos, pensarmos melhor sobre nós mesmos, buscando o conhecimento e entendimento dos exemplos que o nosso Mestre Jesus realizou. Então vamos elevando o nosso pensamento, respirando profundamente, serenando os nossos corações, a nossa mente. Vamos procurar nos sintonizar com a espiritualidade que nos acompanha, né? Os nossos mentores. E todos nós juntos vamos nos unindo aos mentores da nossa casa espírita. E assim como numa grande corrente, vamos todos agradecer pela oportunidade valiosa de estarmos aqui reunidos em nome do nosso Deus, do nosso Criador, a quem rogamos humildemente que nos envolva na sua infinita sabedoria, para que tenhamos a melhor compreensão das orientações que iremos receber. E que o amor e a bondade do nosso Pai fortaleça em nós a coragem para cumprirmos esses ensinamentos no nosso dia a dia. Abençoe-nos, Senhor, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, o Evangelho desta noite está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a parábola que a gente vai fazer uma reflexão é a respeito da parábola do semeador. E sabe, gente, essa é uma das parábolas que são explicadas, além de Jesus falar metaforicamente, aí ele, tipo assim, ele fala, quer que eu desenhe? Então ele vai e explica direitinho o que é que ele quis dizer com aquelas palavras. É a respeito daquele semeador que, enquanto semeava, uma semente caiu junto da estrada, aí as aves vieram e comeram, a outra semente caiu entre os pedregulhos, enfim. Ele vai, assim, sinalizando para a gente a maneira como cada um de nós procura receber os ensinamentos do nosso Pai, tá? Então, assim, a misericórdia de Deus é tamanha que Ele coloca na nossa vida, na nossa trajetória, muitas pessoas encarnadas mesmo, espíritos encarnados, que por meio do estudo, né, eles
procuram nos trazer as escrituras, uma compreensão das escrituras, né? Porque são pessoas que se debruçaram sobre livros, estudaram tal, e eles procuram nos trazer esses ensinamentos. São homens como nós todos, são homens encarnados, tá? A doutrina dos espíritos tem esse propósito através das mensagens, né, que são psicografadas por quem? Por homens também. Então vejam, é um conjunto, eu diria um conjunto de ações, né, de possibilidades, e o nosso Criador sempre atento assim ao estágio em que nos encontramos, para ele poder encaminhar para a gente da melhor forma possível, numa linguagem, né, que seja acessível e que não dê para a gente dizer, olha, não deu para fazer dessa vez, né? Então, são muitas as pessoas, e aí eu diria, religiosos, ou até mesmo, como é que a gente vê? Sacerdotes, né? Pastores, padres, expositores da casa espírita, enfim, médiuns, que vêm e trazem esses ensinamentos. E normalmente, para nós, é muito mais fácil a gente observar de que maneira o outro está se comportando diante dos ensinamentos que são divulgados. Ou seja, vou dar um exemplo prático. Faz de conta que todos nós frequentamos uma casa espírita, certo? Porém, né, somos vizinhos e aí um está sempre atento nas atitudes do outro, né? E a gente diz assim, quando de repente vê alguém que se destemperou, a gente fala assim, nossa, ainda ontem ouvíamos o evangelho, como é que pode essa pessoa agir dessa maneira? A gente faz isso sim, tá? Então, é pensando na maneira como nós recebemos esses ensinamentos, é que Jesus vem nos chamar a atenção através dessa parábola. Tá? Então, nós temos aí uma situação de um Deus sábio e misericordioso que coloca ao nosso alcance, respeitando o estágio em que nos encontramos, respeitando o nosso nível de compreensão, enfim, ele coloca ao nosso alcance essas informações, ele traz essas informações. Por meio dos sacerdotes, padres, pastores, por meio da espiritualidade desencarnada que deixa mensagens, os médiuns psicografam. Então, assim, agora, como é que cada um de nós vai receber esses ensinamentos? Aí vai uma diferença, tá? Porque nós somos diversos, nós somos indivíduos, né? Somos únicos, nós somos um mundo, cada um de nós é um mundo, né? E a maneira como a gente vai receber é essa maneira que Jesus trata nessa parábola. Ele diz assim, que todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem alguma coisa e tira aquilo que ele pensou que estivesse semeado. O que seria essa alguma coisa? Uma contrariedade, né? Às vezes nos perturba, que a gente sai do prumo, perde o equilíbrio, deixa a desejar no que se refere à nossa fé, enfim, né? Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e a recebe com gosto, fala, nossa, que gostoso, me consolou, né? Porém, não tem raiz e é de pouca duração. E quando ele tem alguma adversidade, ele fica possesso, né? E diz, caramba, que Deus é esse que está fazendo esse negócio comigo? Como é que isso pode acontecer, né? Aí tem o que recebeu a palavra entre os espinhos, é aquele que tem os cuidados deste mundo e o engano das riquezas, sufocam a palavra, ou seja, são aqueles que dão mais importância às coisas materiais do que às coisas espirituais. E nós já temos visto juntos, descoberto juntos, através das reflexões que o Evangelho nos dá, que é necessário que nós caminhemos juntos, matéria e espírito.
nós não somos só matéria e também não somos só espírito. O espírito precisa da matéria para se manifestar, para aprender, para crescer, tá certo? Então, tanto matéria quanto espírito precisam ser cuidados. E cada um deve ser alimentado de acordo com a sua necessidade. Então, a matéria nós alimentamos com o quê? Com matéria, né? Para ficarmos fortes, saudáveis, enfim, e podermos sobreviver. Agora, e o espírito, como é que a gente alimenta? Alimentamos com boas atitudes, com boas ações, né? E essas boas atitudes e ações a gente vai descobrindo à medida em que a gente vai se construindo e descobrindo o quanto de ético cabe nessa nossa construção. Então, caráter, ética, moralidade são condições que nós vamos conquistando, né, e aprimorando no decorrer da nossa própria construção, da construção de cada um. Então, quando a gente fala que nós somos mundos, né, diversos, somos plurais, somos únicos, é porque cada um, de acordo com a nossa realidade, de acordo com a realidade de cada um, vai ter um entendimento de vida, vai ter um entendimento do que seja ético, do que seja correto, do que seja caridade, do que seja, enfim, né? E compete a nós fazermos o quê? Respeitarmos o entendimento de cada um, assim como Deus, na sua infinita sabedoria, respeita a nossa condição e vai, na medida da nossa compreensão, nos alimentando, né? Nos trazendo informações de modo que a gente possa alicerçar a nossa construção na sua lei de progresso, na sua lei de evolução, né? Que são as leis maiores, são as leis do nosso Criador, e que nós estamos, à medida entre uma encarnação e outra, né? Nós vamos sendo sempre convidados a vivenciarmos experiências que nos propiciem esse crescimento, essa construção, né, reta, essa construção de maneira que a gente vá se aprimorando, aprimorando os nossos sentimentos, e assim, aprimorando os sentimentos, a gente também aprimora as nossas ações. E o último, né? E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra, a entende e dá fruto, né? Pois é. E aí, o que a gente não pode permitir que aconteça, né? É que a gente se arvore em sermos, assim, os donos da verdade, né? Então, do jeito, eu recebi a semente, eu sou uma pessoa de fé, nada me abala, nada me destrói, nada, né? E a gente não sabe do dia de amanhã, né? Então, vamos prestar atenção, não na maneira como a semente caiu para o nosso vizinho ou para o nosso familiar. Vamos prestar atenção de que maneira essa semente veio a nós e como é que a gente está cultivando essa semente, regando, cuidando, adubando, como é que a gente está fazendo com esses ensinamentos, né? Com esses ensinamentos, buscando uma maneira de melhor cumprir essa lei no nosso dia a dia, enfim. Quer dizer, cada um é que precisa observar-se a si mesmo e daí refletir, buscar recursos e ver em que momento se encontra, né? Tem aqui no livro Palavras da Vida, Palavras de Vida Eterna, que é um livro psicografado pelo Chico e são mensagens de Emmanuel, né? E ele diz assim, na lição 51, no Solo do Espírito, no finalzinho, só vou ler um trecho. Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia, através da meditação. E com facilidade, por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos sendo nós. Quando nós nos posicionamos para vivermos como cidadãos numa sociedade,
nós vamos ter essa visão ampla dessa sociedade. Que sociedade é essa que a gente está vivendo, né? E aí nós vamos refletir para tentar compreender quais são as nossas atitudes perante a dificuldade do outro, ou perante a nossa própria dificuldade em nos relacionarmos com o outro. Então, esse é o convite do nosso Emmanuel, baseado exatamente nessa lição da parábola do semeador. E chama-se No Solo do Espírito. Então, ele vai discorrendo sobre os vários tipos de homens que a gente consegue descobrir e que, às vezes, numa mesma existência, a gente também consegue ser. Quando ele fala em homens, né, seria assim, a humanidade, o tipo de seres que transitam conosco, que caminham conosco, né, e a maneira como eles se comportam. Então, ele diz que a gente faça essa avaliação, que a gente observe como é que as coisas estão andando na nossa sociedade, né? E quais seriam, qual seria o aprendizado para que a gente possa ter uma atitude, né, de manter a nossa semente crescendo, adubada, regada, para que a gente cultiva essa semente, ou seja, para que a gente consiga fortalecer através dos ensinamentos de Jesus aquilo que nós temos dentro de nós em essência, a começar por nós mesmos. Nós estamos vivendo nessa situação pandêmica, é um excelente exercício. Nós estamos sendo convidados a todo momento para refrearmos a ansiedade, para vivermos um dia de cada vez, porque realmente o dia de amanhã nós não temos noção de como ele poderá ser. Nós estamos sendo convidados para fortalecer a esperança, para fortalecer a fé diante de uma catástrofe, né, mundial, né? Diante de um aprendizado. Não vamos falar catástrofe nem calamidade, não. Vamos falar que é diante de uma oportunidade redentora. Porque esse momento pandêmico traz-nos lições de toda sorte e sempre buscando fortalecer em nós a vontade do exercício do que há melhor em nós, né? Então, se a gente não quiser despirocar, não quiser ficar maluco, é isso. Nós estamos sendo convidados a todo momento a exercitar o que é de melhor em nós. E tudo começa pela fé, e tudo começa pela caridade, e tudo começa pelo amor por nós e pelo amor ao nosso próximo. Tá certo? Então vamos aí seguir a sugestão de Emmanuel, né? É uma orientação mais do que uma sugestão, e vamos reconhecer quais são as atitudes que nós temos tido perante toda essa situação, para a gente saber que espécie de terreno estamos sendo nós, a nossa semente, né? Em que espécie de terreno que a gente está cultivando a nossa semente de conhecimento. Tudo bem? Então, vamos com muita serenidade, confiantes na presença do nosso Mestre Jesus, porque ele nos diz muitas vezes que aonde estiver uma ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá ele estará. Então vamos mentalizando essa figura meiga do nosso Mestre Jesus, envolvendo-nos com a sua mansuetude, com o seu amor. E ele vai liberando energias que fortaleçam essa espiritualidade que conosco caminha, de modo a que eles possam nos auxiliar na renovação das nossas próprias energias. Nós vamos mentalizando, então, esses mentores de luz, envolvendo-nos em energias de amor, de paz. Essas energias vão adentrando através da nossa cabeça, do alto da nossa cabeça,
vai envolvendo a nossa zona de pensamentos, vai envolvendo o nosso aparelho vocal, né? Vai envolvendo o nosso gástrico, que é o nosso ponto das emoções, dos sentimentos. E essas energias vão renovando a nossa vontade de cultivarmos a paz dentro de nós, de cultivarmos dentro de nós a compreensão e assim tornando-nos serenos e mansos, assim como o nosso Mestre Jesus nos ensinou. E nós vamos colaborando para que seja retirado de cada um de nós aflições, dúvidas, angústia. Vamos permitindo que essas energias atuem de maneira a atender às nossas reais necessidades. E elas vão nos envolvendo até os pés. E com serenidade de mãos dadas neste momento, convidamos a todos, preparados como estamos, vamos permitir que de nós emane todo o nosso amor e toda a nossa gratidão em benefício do nosso planeta Terra. E nós vamos mentalizando essa imensa bola azul, a nossa escola, recebendo de nós e do alto vibrações de paz, de energia, de coragem, de amor, de equilíbrio, de compreensão, de tolerância. E cada um de nós, habitantes deste planeta, vamos nos sentir aquecidos e consolados por essa energia restauradora e reparadora. Vai fortalecendo em cada um de nós a boa vontade para fazermos as melhores escolhas. E todos nós juntos vamos mentalizando os dirigentes encarnados deste planeta na pessoa de Jair Bolsonaro. Vamos envolvendo a ele, mentalizando todos os chefes de Estado, em vibrações de amor, de paz, de equilíbrio, para que todos esses irmãos possam realizar as suas tarefas valiosas de acordo com a vontade do nosso Criador. Nós vamos envolvendo os profissionais da saúde e todos os profissionais que estão nas ruas, trabalhando pela nossa manutenção. Vamos envolvendo-os em muito amor, em vibrações consoladoras, renovadoras, rogando à equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes que possam oferecer-lhes as melhores inspirações. Vamos mentalizando neste momento os nossos familiares encarnados e desencarnados, nossos amigos, todos aqueles, enfim, que caminham conosco nessa trajetória, servindo-nos como verdadeiros instrumentos de tarefa. A eles direcionamos vibrações de amor, de paz, de harmonia, de equilíbrio, de compreensão. E vamos assim percorrendo com essas vibrações a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, todos os continentes, e como uma grande onda luminosa, as nossas rogativas vão sendo elevadas ao alto, sendo depositadas nas mãos do nosso Mestre Jesus, que as conduzirá ao nosso Criador, para que sejam atendidas de acordo com a vontade do nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus.
Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade da vida, por mais um dia vivido, pelo amparo, pela proteção, pelas inspirações. Nós te agradecemos, Pai, e te rogamos humildemente que a tua misericórdia e piedade seja derramado sobre cada um de nós, para que tenhamos as oportunidades benditas e redentoras e assim exercitarmos o que há de melhor em nós. Abençoe-nos agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigada, boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre reinando em nossos corações. Beijo, tchau!